Olha, eu nunca fiz exame vocacional. Na verdade, eu era boleiro, na verdade. Meu negócio era ser jogador de futebol. Eu jogava no Santos, em juvenil, e um tio meu arrumou um emprego no cartório. Eu fui trabalhar e pronto, aí despertou a vocação. E logo em seguida veio a gratuidade, né? Então a dificuldade foi imensa, né? Pessoas que chegaram a se suicidar até por causa disso. Mas graças ao grande trabalho feito por esses abnegados aí, né? Marlene, volto a falar, o Guedes, o Cláudio e outros mais, conseguimos superar isso. Eu lembro de ter, logo no início, o cartório não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada. Eu lembro de uma pessoa chegar com o cavalo, montada no cavalo, parou na porta do cartório, na calçada, né, na rua, e o cartório trabalhava eu e um menino de 16 anos. E ele parou e ficou olhando, ele falou: "Você não veio aqui segurar o cavalo para eu entrar aí para conversar com vocês?" E ela teve um ataque de nervos. Ela pegou a caneta e escreveu Lucifer na sentença, em vez de escrever o nome dela. E gritava, a PM tiveram que agarrar. Imagina, eu, um menino de 16 anos, o susto que você leva, né? Então, por aí vai. São inúmeras histórias, né? E às vezes eu não vou colocar a mesma proporção, mas tem coisas assim, o cartório faz parte da minha vida, assim, né? Eu não me imagino fazendo outra coisa. O cartório é a minha vida, né? É o arquivo, os nomes, os livros, né? A satisfação que você dá pelo desenvolvimento da atividade socialmente. Francisco Márcio Ribas, eu nasci em São Vicente, São Paulo, em 1947. E atualmente eu sou titular do cartório de registro civil e tabelionato de Itaquera, São Paulo, capital. Então, eu comecei a trabalhar no primeiro tabelião de notas de São Vicente em 1964. Nessa época, o fórum não tinha ainda dependências próprias, então o cartório criminal ele era anexo ao cartório de notas. Então, eu era o office boy do cartório de notas, mas trabalhava na parte criminal, que era judiciária. Eu fiz direito e administração de empresas. Eu sempre tive a vocação de cartório, então o meu estudo sempre foi dirigido para a carreira cartorária, sempre sem pensar em outros objetivos. Quando eu terminei direito, recebi propostas para trabalhar como advogado em empresas e tal, mas eu sempre quis seguir a carreira cartorária. E a administração eu fiz também pensando nisso, né, de agregar um conhecimento para uma futura titularidade. Olha, eu nunca fiz exame vocacional. Na verdade, eu era boleiro, na verdade. Meu negócio era ser jogador de futebol. Eu jogava no Santos, em juvenil, e um tio meu arrumou um emprego no cartório. Eu fui trabalhar e pronto, aí despertou a vocação. De São Vicente, eu fiquei 2 anos, depois eu fui fazer o exército. Terminado o exército, um amigo veio trabalhar em São Paulo e me convidou e eu vim trabalhar no 8º cartório de notas em São Paulo, onde eu fiquei acho que 27 anos por aí. Aí fiz concurso e assumi a titularidade no município de Uchoa, da comarca de São José do Rio Preto, onde eu fiquei 5 anos. Aí eu fiz outro concurso, que foi o primeiro concurso dessa nova fase, e aí eu escolhi
o cartório de Itaquera, onde eu estou até hoje. Eu sou um daqueles, hoje poucos, que pegaram uma fase bem diferente da atual. Por exemplo, eu fui em novembro de 94 para a primeira titularidade em Uchoa e não tinha nada eletrônico. Era máquina de escrever, o cartório não tinha telefone, não tinha fax, né? Era tudo bem primário, escrito à mão. E depois, quando eu vim para São Paulo, já aqui, é que começou a transformação. Acho que tinha começado em 94, 95, por aí. E aí é que começou essa transformação toda, que hoje é tão dinâmica que muda todo dia, né? Então, a gente tem que conviver com isso, com esse mundo eletrônico, né? Que não existia na época da nossa formação. Eu sempre participei, né? Sempre participei. Desde quando eu estava em Uchoa, que fica a 400 quilômetros de São Paulo, eu, quando sempre podia, comparecia às reuniões do Colégio Notarial, né? Acompanhava a Arpen. Depois, quando eu vim para São Paulo, eu fiz parte da diretoria da Arpen durante muitos anos, até do Conselho de Ética, Conselho Fiscal, Colégio Notarial sempre participei também. Eu acho fundamental os cartórios cresceram muito, né, graças a isso, né? O que pessoas aí memoráveis como a Marlene, o Guedes, que fundaram a Arpen, né? O Cláudio, o Zé Carlos, Beatriz, esse pessoal foi fundamental para chegar no nível profissional que nós temos hoje. Foi exatamente quando eu estava em Uchoa e fui nomeado interventor do cartório de registro civil do Tatuapé, aqui em São Paulo. E aí chegando, acho que uns 2 meses depois, eu cheguei em março, dia 20 de março de 98, e logo em seguida veio a gratuidade, né? Então a dificuldade foi imensa, né? Pessoas que chegaram a se suicidar até por causa disso. Mas graças ao grande trabalho feito por esses abnegados aí, né? Marlene, volto a falar, o Guedes, o Cláudio e outros mais, conseguimos superar isso. Essa lei foi fundamental, né, para o direcionamento da carreira, né, da instituição, porque antes as coisas eram muito precárias, né, decididas assim, mas sem ter uma codificação como passou a ter. Então a 8935 realmente foi fundamental para sua existência e a existência hoje da nossa classe. Eu acho que isso foi fundamental para os cartórios e para a atividade também judiciária, porque o número de inventários, divórcios, uso capião e por aí vai. Agora mesmo eu estava lendo ainda comentário no site do INR, a possibilidade da desjudicialização das execuções civis, né? Então, o caminho é esse, né? Porque vai aliviar muito, já aliviou muito e vai aliviar ainda mais o serviço judiciário oficial. Muita coisa que aconteceu, até eu já foi no meu período aqui em Itaquera, por exemplo, reconhecimento de paternidade. Né? O primeiro projeto desenvolvido e feito de reconhecimento de paternidade foi feito aqui em Itaquera, né? Pela Corregedora Geral, com a doutora Ana
na Vila Nova e muitos outros. Por exemplo, o casamento homoafetivo, né? Também nós fomos um dos pioneiros aqui a fazer isso. E muitas outras transformações, novidades que apareceram, né? Socioafetivo, hoje mudança de nome, de gênero, de tudo isso aí, isso alterou muito aquela estrutura que existia do registro civil de pessoas naturais. Tá, o registro civil está acompanhando, né? Assim, com bem acentuada, de uma forma bem acentuada, o registro civil ele está acompanhando, né? Às vezes até na frente, porque muita coisa que existe hoje foi parceria, né, do registro civil, muita coisa mesmo, que o registro civil é que sugeriu, a CNJ, as instituições, e fez com que isso se tornasse realidade, né? Eu trabalhei 30 anos em São Vicente e a capital, e a minha ida para o interior mudou tudo, né? A cultura, né? Tanto a cultura existente como a cultura de cartório. Eu lembro de ter, logo no início, o cartório não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada. Eu lembro de uma pessoa chegar com o cavalo, montada no cavalo, parou na porta do cartório, na calçada, né, na rua, e o cartório trabalhava eu e um menino de 16 anos. E ele parou e ficou olhando, ele falou: "Você não vem aqui segurar o cavalo para eu entrar aí para conversar com vocês?" Aí, aquela coisa que você, né, você nunca vai imaginar isso. Aí eu falei pro rapaz: "Segura o cavalo lá para ele." Aí ele entrou e veio e expôs lá o que ele queria. Mas você imagina, né, se trabalhar no centro de São Paulo, nunca você vai imaginar que pode acontecer uma coisa dessa, né? Eu lembro quando eu iniciei, eu tinha 17 anos, em São Vicente, eu levava processos para advogados nos escritórios. Imagina, hoje é todo mundo eletrônico, com sentença, ou para advogado se manifestar, e levava também no presídio em Santos. De São Vicente levava no presídio em Santos para a ciência de preso, de condenação, de sentença. Uma vez eu levei um processo para uma mulher, que ela tinha sido esposa de um jogador de futebol famoso. Ela estava presa por exploração de latrocínio, né? Ela tinha uma casa lá de prostituição e tal. E a gente saía do elevador, assim, no presídio, entrava, fechava a grade, tinha uma salinha como essa, assim, a pessoa vinha, lia o preso e ficava um PM do lado. E ela teve um ataque de nervos, ela pegou a caneta e escreveu Lucifer na sentença, em vez de escrever o nome dela, e gritava, o PM tiveram que agarrar. Imagina, eu, um menino de 16 anos, o susto que você leva, né? Então, por aí vai, são inúmeras histórias, né? Eu resumo a minha vida assim, tem um livro do José Saramago, que chama Todos os Nomes. Esse livro é a história de um oficial de cartório que trabalhou desde menino nesse cartório até ele aposentar e ter que sair compulsoriamente. Ele tinha na cabeça dele um verdadeiro arquivo do nome, né, de 3, 4 gerações ali, o pai, o neto, o avô, tudo. E às vezes eu não vou colocar a mesma proporção, mas tem coisas assim, o cartório faz parte da minha vida, assim, né? Eu não me imagino fazendo outra coisa. O cartório é a minha vida, né? É os arquivos, os nomes, os livros, né? A satisfação que você dá pelo desenvolvimento da atividade socialmente, né?
cartório está aberto ali, não tem porteiro ali. Então a pessoa entra ali, passa, ela olha, ela lembra de alguma coisa, ela entra, ela vem, quer te contar, principalmente eu que sou tabelião, eu atendo os testamentos, só eu que atendo, ela vem, ela expõe ali a vida dela durante 1 hora ali, o que os filhos fazem ou deixam de fazer, o que e tal. Então é uma atividade que eu me sinto realizado praticando isso todo dia. Essa é a razão de eu ainda continuar. Não, eu sempre tive uma esposa muito parceira, né? Eu tenho uma filha que já está com 43 anos também, a gente é solteira, vive com a gente. Então, muita união, né? Então, isso facilitou tudo. Quando foi para eu ir para o Showa, a minha situação financeira aqui em São Paulo era relativamente boa, porque eu era oficial maior do cartório, substituto, e muita gente falou que isso é loucura, né? Você sair daqui para ir para uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que não tem renda e tal, não sei o quê, mas também houve amigos que falaram, vai porque é o futuro, amanhã depois você faz outro concurso e você, né? E a minha mulher sempre esteve ao lado, é professora, educadora e tal, falou, não, vamos, sempre acompanhou, a minha filha também. Então isso ajudou muito, né? A realização. Eu vejo a atividade, assim, numa franca evolução, né? O tabelionato de notas, a demanda, né, por novos serviços, ela ocorre assim numa proporção muito grande. O registro civil também. Hoje, né, quando eu vim para cá tinha 53 funcionários. Hoje tem 85. Aí parece que é um paradoxo, porque com o desenvolvimento eletrônico, então, facilitou tudo? Não, pelo contrário, né? As novidades que vão surgindo exigem que a gente contrate também. Então, eu acho que só tem a evoluir. E graças também ao respaldo que as associações dão à nossa atividade, né? Isso é fundamental. Eu acho que o tabelionato de notas ainda vai recuperar não a exclusividade, mas a possibilidade das escrituras públicas, né? Porque perdeu muito escritura pública. Hoje a maioria imóveis novos, tudo é feito com financiamento dos bancos e instrumento particular. Eu acho que a segurança jurídica indica que isso, num tempo curto, deve voltar para o cartório. E isso eu acho fundamental, né? O registro civil, hoje, a nossa vida está toda no registro civil, né? A facilidade, o CRC, todos esses mecanismos que existem de você pedir uma certidão de Manaus aqui, né? Isso tudo ajudou muito. A facilidade das alterações, né? Que podem ser feitas, retificações. Eu acho que isso garante um futuro bem promissor para o registro civil também. Eu gostaria de ser lembrado sempre como um cartorário, simplesmente o cartorário. Eu não gosto de ser chamado de doutor, porque primeiro eu não sou doutor, né? E eu acho que a minha profissão, assim, para mim é tão digna, né, de ser cartorário, pelo que eu faço de atendimento ao público, o que eu cobro que os meus funcionários façam também. Isso tudo me deixa feliz e eu estou muito satisfeito, né, e honrado de ser um cartorário. Eu tenho um pouco de saudade, né? Mas uma saudade até boa, né? Porque saudade é aquele sentimento de falta do que aconteceu, do passado, né? Mas é uma saudade boa.
da maneira como eram feitos os atos, né? Não que eu queira que volte a fazer daquele jeito, mas eu tenho um pouco de saudade do tempo que eu pegava uma caneta que não podia ser esferográfica, que só podia ser caneta tinteiro, e a gente ficava escrevendo um livro, né? Escrevendo ali escrituras da caixa com 30 folhas, você escrevia tudo à mão. Depois você tinha que datilografar tudo aquilo. Então eu acho que isso aí me dá um pouco de saudade, mas não queria que voltasse não. É uma constatação, por exemplo, lá em São Vicente a gente tinha contato com escrituras de venda de escravos, né? Isso aí é uma coisa triste, né? É uma coisa triste, mas eu pude ver essa realidade, não a venda do escravo, mas o ato, né? Se você falar para hoje, para muita gente, vai falar que é mentira, que não existia, né? Outro dia, brincando com uma funcionária aí, ela veio mostrar um documento para autenticar se era cópia ou não, tal. Eu estava explicando para ela, a cópia é o que se faz do original, né? Representa o original. E eu falei para ela como aconteceu o processo todo, né? Antigamente tudo era original, porque você pegava um papel, datilografava, aquele era original. Hoje o original está no computador, né? Está na memória lá. Aí eu expliquei para ela a fotocópia, que era uma fotografia que se revelava, depois veio a xerox e tal, falando para ela do carbono. Ela falou: o que é carbono? Eu falei: papel carbono. Ela nunca imaginou que pudesse existir uma reprodução através de um papel, de outro papel, né? Então isso tudo deixa a gente com... A gente tem uma bagagem assim, né, de coisas, de um passado, né, de memória muito importante. É o que disse o poeta, né? Vale sempre a pena quando a alma não é pequena, né? Isso é uma verdade.